Uma das mulheres que eu mais admirava quando eu era adolescente, jovem, eu admirava porque faz muitos anos que eu não a vejo, e que era uma senhora muito querida, mãe de um amigo de longa data. Nós jogávamos basquete juntos. E ela era muito atenciosa, sempre sorrindo e carinhosa com a gente. Mesmo quando nós íamos na casa dele fazer bagunça, ela sempre sorrindo, nos atendendo tão bem. Ela era evangélica e saiu da igreja evangélica para seguir a Seichonoye. A Seichonoye é uma filosofia que tem um site deles e que diz que a base é o amor e que todos são filhos de Deus e que nós devemos respeitar todas as religiões. Por que eu estou começando assim? O que é imprescindível que eu e vocês saibamos e entendamos é que o que nós cremos é o que vai determinar se nós realmente conhecemos a Deus, o sentido, o significado dessa vida, por que nós estamos aqui, e o nosso destino eterno. Hoje nós vivemos em um tempo em que qualquer pessoa pode crer no que quiser, afinal, quem pode dizer que tem a verdade? No fim, tudo vai dar certo. Nós já ouvimos a expressão, todo mundo que morre passou dessa para uma melhor. Mas se isso fosse verdade, crer em qualquer coisa ia acabar no mesmo destino, então qual a razão de crer em alguma coisa? Agora, se não for assim, e não é, se a Bíblia for a verdade, a palavra de Deus, e ela é, então existe sim verdade e mentira. Não dá para crenças opostas terminarem no mesmo fim. E eu e vocês, e todo ser humano é responsável pelo que crê. Ninguém está isento disso. Nós temos enfatizado que a verdadeira fé em Cristo não implica em fazer. Semana passada o Flávio tratou sobre isso. O Evangelho não é fazer, mas crer no que foi feito. Cristo é diferente de todas as religiões. Eu estava ouvindo, o irmão Augusto Nicodemos tratou sobre isso na semana passada, dizendo que há duas religiões apenas: a religião das obras e a religião cristã. Nós entendemos que a religião, no caso, a fé cristã. Qualquer outra religião pode oferecer vários caminhos diferentes, ela vai se basear no fazer. Mas a verdadeira fé em Cristo não tem nada a ver com o fazer. Cristo é diferente das religiões, porque todas as religiões estabelecem algumas regras que você deve ou não fazer, para no final, ninguém sabe quando e como você possa agradar a divindade ou algumas divindades.
A fé cristã se pauta somente na graça de Deus e na fé. E o primeiro texto que eu gostaria que nós lêssemos, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, um texto que deve ser para nós familiar. Nós deveríamos sabê-lo de cor, e não somente sabê-lo de cor, mas crer nele com toda a nossa força. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí é o crer. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, do fazer, para que ninguém se glorie. A base é a fé cristã, é crer no que Deus fez, e Ele fez por amor, e Ele fez de graça. O que Ele fez? É o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho está centrado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus veio há 2000 anos, e em uma cruz Ele morreu, que era uma morte comum para a época, para os piores criminosos. Ele que nunca cometeu nenhum crime, nenhum pecado, que dirá um crime. E lá naquela cruz Ele veio morrer por pecadores. E todos aqueles pecadores que verdadeiramente creem no que Ele fez, em sua morte e ressurreição, por terem crido de verdade, se arrependem dos seus pecados e o recebem como Salvador e Senhor, creram no Evangelho. Esse é o Evangelho. É o único meio que nós temos de conhecer a Deus. Quando uma pessoa crê em Cristo, no que Ele fez, ela é justificada diante de Deus pelos méritos de Cristo. O texto está dizendo que não é por fazer, mas pela graça. Nunca alguém será aceito por Deus por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Nós somos pecadores desde que nascemos e cometemos inúmeros pecados. Não dá mais para voltar atrás, não dá para fazer qualquer coisa para mudar isso, seguir uma religião, seja ela qual for, para tentar aplacar a ira de Deus. Só a fé no Evangelho pode transformar uma pessoa. Portanto, quando nós falamos de crer, não é crer em qualquer coisa. Não é, você pode acreditar no que você quiser e eu acredito no que eu quero, mesmo que seja contrário, e no final vai dar tudo certo. Não. Mas quando você diz que não é fazer, então não tem que fazer nada. Não tem que fazer absolutamente nada. Mas isso, e aqui é fundamental nós entendermos que quando uma pessoa crê em Cristo, Cristo muda essa pessoa. Ela não vai ser mais a mesma. Cristo nela vai mudar o que ela fazia. Isso é parte do Evangelho. O fazer é fruto. O versículo 10 desse texto diz que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Ele não somente nos salva pela sua graça, mas prepara o fazer para que Cristo em nós nos capacite a fazer. Mas não é por fazer. Quem creu na graça de verdade terá sua vida transformada. Afinal, quem creu na graça de verdade tem Cristo, o Deus do universo, santo sem pecado, habitando nele. Uma consideração aqui que é importante nós pensarmos, e você e eu pensarmos. Há casos que é difícil distinguir quem realmente crê no meio da igreja. Porque há pessoas, tristemente, no meio da igreja, não fazendo parte da igreja, mas no meio da igreja, corpo de Cristo, que fazem o que as pessoas que creem fazem.
elas praticam, fazem muita coisa, mas não creem verdadeiramente no Evangelho, sequer sabem o que é Evangelho. E eu não gostaria de pensar isso, mas talvez alguns de vocês não saibam. Mas como isso pode acontecer? O maior exemplo está entre os 12 escolhidos por Jesus, que andaram diariamente por 3 anos com Jesus. E Judas Iscariotes fez tudo o que os outros fizeram. Expulsou demônios, milagres, pregou arrependimento e nunca creu em Jesus. Os outros 11 nunca perceberam isso. Mas a questão é, e eu e você? Nós cremos de verdade ou nós fazemos parte do meio evangélico e fazemos o que os evangélicos fazem? O que nós devemos fazer? Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, e ele está falando aqui para cristãos. Ele diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Mas como me examinar, Paulo? Olhar para mim mesmo? Não. Olhar para aquilo que você professa à luz da Escritura. O que para ver se está na fé? Que fé, Paulo? A fé em Cristo, a fé no Evangelho. Qual Cristo, Paulo? Qual Evangelho? O da Escritura. Como eu vou me provar, Paulo? Examinar e provar a mim mesmo, mas como? Pela palavra de Deus. Como a Bíblia diz que alguém que professa Cristo vive, e ela fala em todas as áreas da vida. Ela fala para maridos, esposas, filhos, ela fala sobre autoridades e os que estão debaixo da autoridade, ela fala para todos os níveis, para todos os aspectos da vida. E se você creu em Cristo, e se nós cremos em Cristo, Cristo nos capacita a viver nessa realidade, e nós vamos ver mudanças que Ele faz. Há fundamentos que evidenciam a genuína fé em Cristo. Se Cristo habita em você, Ele vai mudar a sua vontade, Ele vai mudar os seus gostos, Ele vai mudar o seu caráter, você vai ter prazer nele, prazer na palavra dele, prazer em estar com os outros filhos dele, prazer em falar com ele. Ainda que haja sim lutas, mas cada vez mais, quando você realmente crê em Cristo, Ele muda você. É impossível que isso não aconteça. Você não tem nada disso. Você diz que confessa a Cristo, mas a sua vida continua exatamente a mesma coisa. Você precisa nascer de novo. Mas o que é isso? Diga: Deus, eu quero saber o que é nascer de novo. É crer no Evangelho. Mas eu não posso fazer você crer, nem ninguém pode. Só Deus pode, mediante o Espírito. A segunda consideração é que uma pessoa regenerada, no momento em que ela crê em Cristo, que ela crê em Cristo como Salvador e Senhor, se arrependendo dos seus pecados, é esse momento que ela tem os olhos abertos, ela entende o que Cristo fez e o recebe pela fé como Salvador e Senhor, e se arrepende dos seus pecados e entende que Cristo morreu na cruz por causa dos seus pecados, não tem como não se arrepender. Naquele momento ela não tem compreensão de várias das verdades da Escritura. Ali começou uma nova vida, por isso nascer de novo. Essa pessoa às vezes não vai ter uma compreensão clara da Trindade, ainda que ninguém tenha, mas vai crer. Essa pessoa, ela pode não compreender a realidade da segunda vinda de Cristo, ela não pode compreender verdades como da eleição de Deus, da predestinação. Ela pode não entender o que é a perseverança, mas se ela creu em Cristo de verdade, quando ela ouvir essas verdades
à luz da Escritura, o Espírito Santo vai testificar com ela que essas são verdades e ela vai recebê-las. Todos nós, como cristãos, se cremos de verdade, estamos no processo de progressão. Quando nós nascemos de novo, nós não sabíamos e o que hoje talvez nós conhecemos pela graça de Deus. E todos nós estamos um pouco mais, devemos estar um pouco mais próximos do conhecimento da palavra, do conhecimento do Senhor. E aqui nós fazemos, e tendo feito a introdução, eu gostaria de trabalhar, de ver com vocês um dos principais fundamentos de uma pessoa que realmente creu no Evangelho, que é a divindade de Cristo e as implicações da divindade de Cristo. Divindade de Cristo significa que Jesus é Deus. Só para nós nos localizarmos, nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 18, nós vamos tratar desse versículo. Só para nós nos localizarmos aqui, nós estamos acompanhando Jesus no seu ministério com seus discípulos. E nós vimos que Jesus estava em todos os lugares pregando arrependimento para todas as pessoas, inclusive para os religiosos. Jesus estava fazendo milagres de verdade, verdadeiros. Jesus havia aceitado o título para si de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus andava e conversava com pecadores, coisa que os religiosos não faziam. E Jesus dizia para os religiosos: vocês precisam nascer de novo. Jesus violava as regras, por exemplo, como a do sábado, que era tão importante para os religiosos. E Jesus fazia questão de violar a regra. Mas então, no versículo 18, lá do capítulo 5, nós lemos o seguinte: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matar a Jesus, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Nós vimos que os judeus e os religiosos não estavam satisfeitos com o que Jesus estava fazendo, arrebanhando muitas pessoas, e eles já estavam irados com ele. Mas algo que indignou ainda mais os judeus é que Jesus, segundo o texto, estava igualando-se a Deus. Um homem sem expressão nenhuma, com um punhado de seguidores sem expressão nenhuma, dizendo-se Deus. O que fica claro no texto? Primeiro, é que os judeus entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus. Eles entenderam. E daí então, o que nós podemos já aprender com isso? Pessoas podem entender o que a Bíblia diz, mas uma coisa é entender, a outra é crer. Os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era o Filho de Deus e o Deus homem. E com isso eu gostaria de que nós pudéssemos ver 3 implicações. Primeiro, que Jesus é Deus, porque a palavra de Deus assim afirma. Somente os que creem que Jesus é Deus conhecem a Deus. Lembra que nós falamos, às vezes nós não entendemos, quando nós cremos em Jesus, nós podemos até não compreender algumas verdades, mas quando nós vamos lendo a palavra, o Espírito Santo agindo por meio da palavra, nós vamos compreendendo. E uma das verdades fundamentais de alguém que realmente crê em Cristo é reconhecer que Jesus é Deus. E o terceiro é que Jesus é Deus, porque só Deus pode salvar o homem. Primeiro ponto. Jesus é Deus porque a Bíblia diz. Se alguém diz que eu acredito em Jesus, hoje, 2000 anos depois, só há uma base para essa pessoa dizer que acredita em Jesus. Qual é?
A Bíblia. Mas não há fontes históricas que falam de Jesus, que existia um homem chamado Jesus há 2000 anos? Sim, existem algumas fontes. Um dos principais historiadores, que era um judeu, falou de Jesus, chamado Flávio Joséfo. Mas o que ele fala, e algumas outras citações, são muito pequenas. Não falam, as citações não dizem o que Jesus fazia, o que ele ensinava. Elas não falavam detalhadamente sobre quem Jesus era. Portanto, para alguém dizer eu acredito em Jesus, só pode haver uma base. E essa base é a Bíblia. As fontes externas são muito pequenas, ainda que para comprovação histórica elas sejam suficientes, um historiador sabe disso. Elas não descrevem quem Jesus era, o que ele fazia, o que ele dizia. Portanto, só a Bíblia fala de Jesus, do homem Jesus. E aí, ou nós aceitamos tudo o que ela diz sobre ele, ou nada. Porque se alguém diz, não, eu concordo com isso, mas não concordo com aquilo, quem passa a ser a referência? A pessoa, a religião, não mais a Bíblia. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. Hoje, assim, sempre heresias e ensinos contrários sempre voltam. Hoje, alguns questionam sobre a Trindade. Não, eu acredito em Jesus, mas não creio na Trindade. Não dá para acreditar em um ou outro. Porque se Jesus se fez um com Deus Pai, então só nesse texto dá para saber que tem Deus Pai e Deus Filho. Não dá para saber que um Deus Pai era o velho, ele se manifestou, o Pai se manifestou no velho, no novo ele se manifestou como um Deus em Jesus, nos Evangelhos, e depois agora o Espírito Santo. São 3 manifestações diferentes de um só Deus. Não, são 3 pessoas, um só Deus. Mas dá para saber que a Bíblia diz realmente sobre isso. Ela diz, lembra que os judeus, eles estavam bravos e indignados porque Jesus estava igualando-se a Deus. E nós já vimos isso, nós estamos no nosso 20º estudo em João, e no capítulo 1, no versículo 1 a 3, os versículos 1 a 3, nós vemos o texto dizendo claramente. O que diz lá? João 1, de 1 a 3 diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O ele aí, aquele que é a palavra, é Jesus. João está falando de Jesus. No princípio quando? No princípio, antes de existir tudo, quando Deus começa a criar tudo que existe. Se ele estava lá e ele era Deus, no sentido não que ele era e não é mais, mas ele era e ele é, então esse texto está dizendo claramente que Jesus é Deus. É inquestionável. Paulo, preso por amor a Cristo, falando aos cristãos de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, é um outro texto que fala, nós não podemos ler todos, obviamente, mas é um outro texto, inclusive nós cantamos isso aqui algumas vezes. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, de vocês creem, de vocês que creem em Cristo, os cristãos. Qual a atitude? Que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo em que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo está dizendo que Cristo, sendo Deus, deixou a sua glória e veio como homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus. O mesmo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Colossos, os colossenses, capítulo 1, os versículos 4 e os versículos 15 e 17, o 4 é para nós identificarmos de quem Paulo está falando aqui, diz, temos ouvido
Paulo está escrevendo para alguns irmãos lá, a igreja que se reunia naquela cidade: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Versículo 4. E aí no versículo 15: Ele, Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus, que é a palavra que João diz, eles estão dizendo a mesma coisa com outras palavras. Jesus é o Deus que sempre existiu. O autor da carta aos Hebreus também vai falar isso. Hebreus capítulo 1, os versículos 3, versículos 6 e 7. Irmãos, a gente está, alguns dos textos, saltando alguns versos, porque quando eu estava preparando, ele já tinha dado vários outros, mais páginas aqui, eu tive que diminuir por causa do nosso tempo. Mas nós não estamos tirando do contexto. Olha o que o autor aos Hebreus diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Sabe o que isso significa? Jesus é Deus. Sabe quem sustenta esse universo de milhões de galáxias? Jesus. Pela sua palavra, ele sustenta o universo. Jesus. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, aí está falando da encarnação, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Nós não cantamos aqui? Em Apocalipse diz que os anjos, os anciãos, os 4 seres, adoram-se e prostram diante de Jesus. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, o Filho, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O que significa subsiste por todo sempre? Ele sempre existiu, nós cantamos. E aqui há uma implicação muito importante, que é a nossa segunda. Somente os que creem que Jesus é Deus conhecem a Deus. Eu creio em Jesus. Qual Jesus? Quem é Jesus para você? O Flávio falou aqui: um mestre, um guru. Então você não conhece Jesus coisa nenhuma, muito menos a Deus. A sua religião pode falar de Jesus, mas não conhece a Jesus, nem a Deus. Então a pergunta é: e se eu, como aqueles judeus, rejeitar que Jesus é Deus? Não foi exatamente isso que eles fizeram? Aliás, por que Jesus foi para a cruz? Porque ele se dizia Deus. Quantas vezes eu não vi papa, padre, pastor, dizendo que todos são filhos de Deus, dizendo que há salvação em outras religiões, pastores dizendo isso. Não, Jesus é salvador para mim, mas eu não posso julgar as outras. O que importa é o amor. É que as pessoas sejam boas. Ela não conhece Jesus, mas se ela for boa, lá naquela região onde ela nunca ouviu de Jesus, se ela tentasse fazer o melhor, mas espera aí, não existe ninguém bom. Aliás, a nossa realidade é muito diferente de ser bom. Mas muito diferente. Como é que pessoas que professam crer em Jesus podem dizer, se elas creem em Jesus, que há possibilidade de crer e conhecer a Deus fora de Jesus? Sabe por que elas fazem isso? Porque elas negam a palavra de Jesus, a Bíblia. Qual a base para somente Jesus? Isso é muito radicalismo. Ainda mais hoje.
Nós vivemos numa época de pluralismo. Existe verdade absoluta? Quem é você para dizer que só Jesus? A Bíblia é. Mas quando os pastores, padres e outros dizem que pode haver uma outra forma, o que eles estão negando? Negando a Bíblia, a palavra de Deus. E a única fonte que eles têm para saber qualquer coisa de Jesus. O que eu falei no começo? Não, ou você aceita o Jesus da Bíblia, ou rasga e joga fora, e cada um crê no que quiser. Qual a base por só Jesus? Várias na Bíblia, mas eu vou citar uma. Atos capítulo 4. O que está acontecendo ali? Pedro havia curado um paralítico de nascença, em nome de Jesus. Aliás, é fascinante essa história, que o paralítico pede dinheiro. Eles não têm dinheiro, não tem dinheiro, mas eu te curo. Milagre, quando Jesus faz milagre é assim. Então ele cura aquele homem, todo mundo fica sabendo. Aliás, esses mesmos que ficaram sabendo, rapaz, nós matamos o homem, e agora tem um seguidor que está fazendo a mesma coisa em nome dele. Ele vai falar para um grupo de religiosos que não creem em Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que se há possibilidade em outras religiões, então esse texto não deveria estar aqui. Pedro diz, Atos capítulo 4, os versículos 10 e 12. Depois de ele ter feito o milagre, os judeus chegando lá, que eram os religiosos, e ele diz assim: seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, aí no versículo 12, foi feito esse milagre. O texto continua, sinal, esse milagre, esse homem está em pé por causa de Jesus. E aí ele diz no versículo 12, e em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O que o texto está dizendo? Não existe nenhuma possibilidade de conhecer a Deus e de salvação fora de Jesus. Não, esse texto eu não aceito. Como não aceita? Não, eu não quero dizer isso. O que o texto está dizendo, irmãos? Não há nenhum outro nome, não há nenhuma religião, não há nenhum líder, não há nenhuma prática, não há nada que qualquer pessoa possa fazer para mudar o seu estado de pecado. Só Cristo Jesus pode. É radical? É claro que é radical. Jesus morreu por isso, os apóstolos morreram por isso. Como hoje alguém ousa dizer, não precisa, sentado num lugar com ar-condicionado. Não é bem assim. Jesus morreu por isso, os apóstolos morreram por essa verdade. Não há nenhum líder, nenhum santo, nenhuma prática, nenhum Deus, nenhum ritual, nenhuma filosofia, nenhuma religião que pode mudar o estado do homem e salvá-lo do seu estado de pecado. Só Cristo Jesus pode. Bom, o consolo é que toda religião fala de Jesus, né? Fala. Toda religião fala de Jesus. Que bom. Então tem Jesus nas outras religiões? Tem. O que elas dizem? Começando pelo judaísmo. O que os judeus creem? E hoje, essa semana saiu do Trump. Tem gente idolatrando agora o Trump, porque agora Israel é o centro dos judeus. Então vem no pacote. Judeus não creem em Cristo. O que os judeus creem? Nada melhor do que um rabino dizendo: Deus, eles não podem falar o nome de Deus, Deus é incorpóreo, significando que ele não assume forma física. Dizer que Deus assume forma humana torna Deus pequeno, diminuindo tanto sua unidade como a sua divindade. O judaísmo diz que o Messias nascerá de pais humanos, com atributos físicos normais, como qualquer outra pessoa. Não será um semideus e não possuirá qualidades sobrenaturais. Quem é Jesus para eles? É um homem bom. Mas como um homem bom pode se dizer Deus? Foi um profeta. Como um profeta, você vai dar crédito para um profeta que aparece dizendo que ele é Deus?
O islamismo. Não acreditamos no conceito da trindade. Tem evangélico não negando a trindade, então vocês estão bem, aqueles que negam, estão bem com o islamismo. Onde Deus existiria como três pessoas separadas e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é exatamente isso que a Bíblia diz. Em nossa concepção, Jesus não possui nenhuma divindade, ou seja, não é considerado Deus nem Filho de Deus. O hinduísmo. Várias correntes hindus aceitam a figura de Jesus como sendo um avatar. O que é um avatar? É uma manifestação corporal de um ser imortal. Alguns hindus consideram Jesus como a reencarnação de Krishna. Krishna é a encarnação desse Deus aí, Vishnu. Não existem deuses. Jesus é a encarnação de Krishna. Mas essas religiões não fazem parte da nossa realidade. Então vamos para as nossas aqui. O Espiritismo. Allan Kardec nos ensina a nunca ler textos evangélicos ao pé da letra. Textos evangélicos, ele está dizendo, a ler os evangelhos. Não pode ler o evangelho ao pé da letra. Porque se ler ao pé da letra, vai saber que Jesus é Deus. Então, portanto, para nós espíritos, em coerência com o ensinamento da doutrina dos espíritos, de espíritos demoníacos, faltou o demoníacos aí. Não podemos sustentar qualquer conceito evangélico de paixão, de tentação de Cristo, muito menos que Jesus é o próprio Deus. Mas eles falam de Jesus? Claro, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso no judaísmo, Jesus é maravilhoso no hinduísmo, Jesus é maravilhoso no islamismo. Ele só não é Deus. O Chico Xavier, o Allan Kardec é o fundador do Espiritismo. O Chico Xavier é uma das personagens brasileiras mais conhecidas. Um líder evangélico falou que ele é um homem de Deus. O Chico Xavier disse que Jesus é um grande engenheiro da mente quase divina, mas não consideramos Jesus como Criador, conquanto o respeitemos. Os Mormons, que tem o nome da igreja dos Mormons é sensacional. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm uma hierarquia que passa, o fundador foi Joseph Smith, ele era um apóstolo com uma nova revelação, e todos os outros vieram uma cadeia de vários outros. E um deles, o presidente Hinckley, o profeta e revelador da igreja Mormon, declarou publicamente que o Jesus do mormonismo e o cristianismo tradicional não são os mesmos. O Jesus Mormon é filho de Deus e de sua esposa Deusa, gerado na pré-existência e irmão de todos os espíritos nascidos no céu, na existência pré-mortal. Inclusive Jesus é irmão de Satanás. Mas a gente não pode falar das outras religiões. Não é politicamente correto. As testemunhas de Jeová. Sim, nós acreditamos em Jesus. Inclusive cita a Bíblia, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nós não adoramos a Jesus nem acreditamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você consegue entender? Traga isso, irmãos. Agora, essas são declaradamente falsas religiões, que citam todas elas a Bíblia, várias vezes. Traga isso para a nossa realidade de evangélicos. Citar a Bíblia não significa nada. Você notou como todas essas religiões respeitam Jesus? Jesus. Ele só não é Deus. Lembra do que Pedro disse? Não há salvação em nenhum outro. Isso também significa em nenhum outro Jesus que não seja o Jesus da Bíblia. Mas o que a Bíblia, que é a única base da verdade, diz sobre aqueles que negam a divindade de Cristo?
E talvez para o nosso tempo esse é um texto muito importante. 1 João, capítulo 4, os versículos de 1 a 3, diz... João está falando para cristãos: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Mas como é que eu examino um espírito, João? Não dá para ver. Você examina pelo que o profeta diz, se o que ele está dizendo é do Espírito de Deus ou é um falso. É isso que ele está dizendo. Muitos falsos profetas. Quem está por trás dos falsos profetas? Um falso espírito. Vocês podem reconhecer, então qual é o divisor de águas, João? Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. O que ele está dizendo? Todo espírito que crê que Deus se fez homem, que Jesus é o Deus encarnado, esse procede de Deus. E quando não é, de quem vem? Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e que agora já está no mundo. O espírito do anticristo. Sabe quem que vai dominar o anticristo no fim? Apocalipse capítulo 13. Satanás vai entrar nele. E muitos o adorarão. Falam de Jesus? Falam muito bem. Mas quem garante que a Bíblia é a verdade, né? Não dá para provar, não dá. Mas eu e vocês somos responsáveis pelo que nós estamos ouvindo, a palavra de Deus. Ninguém vai poder dizer como Richard Dawkins, o famoso ateu, que diz que quando ele morrer e vai estar com Deus, vai dizer: desculpe Deus, eu não tinha evidências. Ele sabe que ele tem muitas. A terceira implicação: Jesus é Deus porque só Deus pode salvar o homem. Se Deus não tivesse vindo, não haveria salvação para nós. Por isso que nenhuma religião pode fazer nada por ninguém, nem mesmo uma religião que se paute na Bíblia, com mandamentos e regras para seguir. Ninguém pode. Os judeus nunca compreenderam isso. Eles não entenderam que a lei apontava para Cristo. Eles nunca conseguiram ver isso. Por quê? Porque isso acontece mediante a ação do Espírito de Deus que nos convence. Você entende? Porque não dá para defender e dizer que aceita todo mundo. Nada do que o homem faça pode mudar o seu estado de pecado. Nós nascemos pecadores, por isso cometemos pecados, estamos separados de Deus. Não adianta tentar uma outra forma. Só Deus pode salvar. E como Ele faz isso? É em Cristo. Só Deus pode perdoar pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25. Aqui é o Senhor Deus dizendo, esse texto é maravilhoso: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. O que ele está dizendo? Eu sou. Quem disse eu sou? Jesus. O eu aí é o eu sou, Jesus. João 8,58. E que os judeus quiseram matá-lo quando ele disse eu sou. Os judeus sabiam de quem Jesus estava falando. Só Deus pode perdoar pecados. Os judeus sabiam disso também. Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. Aqui o que estava acontecendo? Jesus estava fazendo milagres e havia tanta gente, ele estava numa casa, que alguns homens que creram que ele era o Messias, levaram um paralítico e desceram ele pelo teto.
E então Jesus, e tem sempre religiosos perto, Jesus faz um milagre. E olha o que o texto diz, Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. Vendo a fé que eles tinham, aqueles que estavam descendo, aquele homem paralítico, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E é a mais pura verdade. Só Deus pode perdoar pecados. Mas como Jesus é Deus, Ele faz isso. E Ele fez isso na cruz, para todos aqueles que o recebem e creem que Ele é o Deus encarnado. Aquele homem que era assassino de cristãos e que matava cristãos porque eles criam que Jesus é Deus, um dia, porque Deus o converteu, reconheceu quem ele era. O Saulo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, lembra que esse homem matava cristãos porque eles diziam que Jesus é Deus. Mas quando o Espírito revela e quando Deus aparece para ele no caminho de Damasco, ele se arrepende e crê. E aí olha o que ele vai dizer: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Só Deus pode salvar pecadores. E Ele já fez isso em Cristo para todos aqueles que o recebem como Deus encarnado. Por que só Jesus? Isso é muito exclusivismo, muito radical. Porque Jesus é Deus. Só por isso. Só Deus pode salvar o homem. Em toda a história só houve um Salvador, Cristo. No Velho Testamento eles não sabiam quem Ele era ainda que tivessem revelações por meio dos profetas, por meio da palavra, mas eles não sabiam, mas creram. Nunca ninguém foi salvo por obras. Abraão é pai da fé, não é? Ele foi salvo por fé, não foi por obras. Moisés, Abel foi salvo pela fé. Ninguém nunca foi salvo por obras. Todos eles anunciavam o Cristo. Jesus é anunciado exatamente após a queda, para mostrar que todo o processo culminaria com a vinda dele. Gênesis 3,15. Logo que entrou o pecado, já anuncia o filho da mulher, que é Cristo. Só que isso já havia sido estabelecido antes de existir tudo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Jesus foi para a cruz e os apóstolos foram martirizados por anunciarem a divindade de Cristo. Negar a divindade de Cristo é negar a Deus e é não conhecer a Deus. Irmãos, esqueçamos o politicamente correto. Esqueçamos o estilo da pregação, como Paul Washer diz. Não importa do jeito que eu falo, o que eu estou dizendo é verdade. E outra, se eu estou dizendo é verdade, quem ama, quem diz a verdade, considerem a verdade. A frase de Paulo me marca: eu me fiz inimigo de vocês por dizer a verdade. Nós somos tão pecadores que não temos a menor ideia. E quando nós dizemos que pode haver outras alternativas fora de Cristo, irmãos, misericórdia, quando um líder que se professa cristão diz isso. Nenhum outro líder santo pratica
Nenhum outro Deus, ritual, filosofia, religião, nenhum outro Jesus, fora o Jesus das Escrituras, pode salvar quem quer que seja. O que a gente pode aplicar, irmãos? Primeiro, se você que está aqui conhece o Deus Filho, se você o recebeu, Deus Filho, Deus encarnado, que morreu na cruz para dar uma nova vida para todos aqueles que creem. Ele morreu por todos? Você crê, você está entre esses todos. Se arrependeu dos seus pecados, creu no que Ele fez por você. Agora, para nós, irmãos, que confessamos a Jesus, eu sou cristão, como nós temos vivido diante do nosso Deus, irmãos? Irmãos, nosso Senhor é o nosso Deus. Ele não veio dar uma passagem para o céu. Ele veio governar a nossa vida. Será que nós temos buscado para que Ele realmente governe sobre nós como nosso Deus em todas as áreas? Se você confessa a Cristo e crê, será que Ele tem sido assim? Nosso Deus, o Deus encarnado, Senhor da nossa vida. Que seja verdade a nossa confissão, para a glória dEle.